De tempos em tempos, nos deparamos com situações que abalam o nosso dia a dia. Estamos acostumados a conviver com certos tipos de violência, como, por exemplo, aquelas que vemos todos os dias na TV. Há, porém, algumas situações que nos desestabilizam. Geralmente são tragédias ou casos muito difíceis de se entender, pois não estamos preparados para lidar com toda a carga emocional decorrente desses acontecimentos. Como manter os jovens afastados videogames que abusam da violência. A agressividade. Agora, como esses jogos podem estimular o comportamento agressivo? São casos É a extremos. nossa reportagem. Uma alternativa rápida e muitas vezes simplista para se tentar minimizar nossas angústias é encontrarmos um culpado. Diante de situações de comoção nacional, o culpado muitas vezes é um agente intangível e desconhecido pela maioria. A rapidez na identificação destes culpados revela, geralmente, duas questões: desconhecimento sobre o assunto e a fantasia de que, uma vez apontado um agente causador, seja ele qual for, estaremos menos vulneráveis e menos angustiados. Pode começar a falar? Tá, meu nome é Mariana. Eu sou Texugo, eu sou aluna de jogos. Então, meu nome é Paula Rodrigues. Meu nome é Derek Donegal. Meu nome é Isabela, mas eu sou mais conhecida como Isa. Bom, meu nome é Radiston, tenho 44 anos. Eu me chamo Daniele. Meu nome é Eduardo, eu vim de Piracicaba. Você joga? Sim, casualmente, né? Jogos de luta, por exemplo, como Mortal Kombat, que é o que Eu costumo jogar os MMOs, costumo jogar RPGs single player também. Por semana, eu diria umas 10 horas. Eu jogo mais ou menos 1 hora por dia, de final de semana um pouco mais. Você joga? eu jogo não tanto quanto eu gostaria, assim. Eu assisto bastante seriado, acho que é o que eu mais faço. Gosto de assistir filme também e gosto muito de ler. Digitalmente não tanto, eu sempre fui mais do RPG do que dos jogos digitais. Eu jogo. Atualmente eu jogo mais LOL. Um sábado sim, um sábado não. Eu jogava muito Counter-Strike. Eu cheguei a participar de um time feminino numa época, Tibia. É o meu jogo de vergonha, mas faz parte. Aí é uma coisa assim que eu lembro assim, eu acho engraçadinho de lembrar. Não é raro que as mídias sejam apontadas como responsáveis para influenciar as pessoas a ponto de que elas sejam levadas a cometer crimes ou atentados. Os quadrinhos, o cinema, a TV e os jogos já foram culpados, cada um a seu tempo. Acredita que os jogos são culpados pela violência? Não, nem um pouco. Eu acho que jogos despertam coisas na gente, sejam positivas ou negativas, dependendo do intuito deles, mas são coisas que nós somos direcionados a sentir naquele momento. Eu aprendendo alguma coisa nova dentro de um jogo, não quer dizer que ela seja realmente aplicável na vida real. Não acredito que os jogos são culpados por violência. Acho que isso não está nas opções de entretenimento. Existem pessoas que têm alguns problemas e que elas, às vezes, até diante da criatividade que ela tem, juntando com aquele problema, ela acaba encontrando saídas aí que possam impactar. Mas é um problema pessoal, mas não que o jogo leve a fazer isso. Eu não culpo o jogo, notícias assim, pelo comportamento das pessoas. O que eu culpo é talvez uma falta de preparo psicológico. Eu acho que o jogo em si não é culpado. Eu acho que é bom até você poder assim, extravasar, você contar com esses processos criativos que você se envolve para você sair um pouco dessa realidade que é saudável isso pra gente, né? Ter esse momento de lazer. É um leque, né? Pode incentivar algumas pessoas desequilibradas que infelizmente nós temos, mas não é uma justificativa assim plausível. Os jogos são culpados pela violência? Não, de jeito nenhum, assim. Porque se os jogos fossem culpados, teria talvez mais violência ainda. Acho que não é um jogo por si só que é responsável por isso. A gente está em contato com violência o tempo todo, assim. E culpar jogos é só arbitrariamente achar um culpado por causa de atos de violência. Aí eu
é difícil, assim, acho que não é uma resposta simples. Os motivos das ações violentas são difíceis de serem determinados com precisão, pois há muitas variáveis que deveriam ser tomadas em conta. Aspectos estruturais, como as desigualdades sociais, o individualismo contemporâneo, as relações sociais fragilizadas, são apenas algumas dessas variáveis. O que então causa violência? Eu acho que a indiferença, falta de oportunidade, problemas de estrutura, né, familiar. Tem que ver como que a pessoa é tratada dentro da família dela, como a família dela, se tem problemas, se não tem. A relação que a gente tem com o nosso familiar, com as pessoas que a gente tem próximas da gente. Qual é a causa? A causa da violência é uma disputa de poder ideológico, acredito eu. Eu acho que a violência pode vir da pessoa, mas ela pode ser incitada também. Algumas pessoas têm tendência a isso desde pequenas, elas já têm comportamentos mais violentos, e algumas outras pessoas acabam sendo provocadas. Não existem pesquisas conclusivas que apontem para os jogos ou outras mídias de entretenimento como responsáveis por influenciar uma pessoa a ponto de que ela cometa atos criminosos. Há, porém, muitas pesquisas que determinam o benefício dos jogos e da ludicidade, quando aplicados com responsabilidade e planejamento aos mais diferentes fins. Na posição de desenvolvedores de jogos digitais, nós sabemos que temos responsabilidades sobre o conteúdo interativo desenvolvido. Consumimos diariamente as mesmas mídias às quais trabalhamos, e nosso dever é desenvolver um produto que seja de qualidade, adequado ao público-alvo e que contribua para o desenvolvimento cultural e econômico do nosso país. Quando elegemos um único culpado, localizamos todo o problema fora de nós. E assim não tomamos aquela problemática como a nossa também. Temos um alívio imediato da angústia, o que pode parecer bom, mas não refletimos sobre o assunto e, portanto, não nos esforçamos para pensar em mudanças estruturais e possibilidades de enfrentamento realmente eficazes. Acreditamos que mais importante do que apontar rapidamente um culpado seria a nossa disposição enquanto sociedade para o enfrentamento dessas diferentes causas que nos desestabilizam. Só assim poderemos nos sentir verdadeiramente seguros e menos vulneráveis. O mais importante, me diga aqui, beleza? Não. Quer passar? Pode passar. Pode passar. Mais pra cá? Não. Pô. Vamos lá? Os motivos das ações violentas são difíceis de serem determinados com precisão, pois há muitas variáveis que deveriam ser tomadas em conta. Aspectos estruturais, como as desigualdades.